Um líder ele nunca está pronto, né? Um líder está sempre em desenvolvimento. E um dos grandes desafios da liderança é a consciência sobre os seus vícios, sobre as suas limitações, sobre essa criança e os seus desejos e como ela age. Olá pessoal, bem-vindos ao Na Trincheira, esse espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança que fazem diferença para quem quer ser líder da trincheira. E hoje nós vamos conversar sobre a importância do desenvolvimento emocional para a gente de fato ter uma liderança efetiva. Wilson, quero te ouvir sobre esse assunto, começando aí conceituando, né? O que é que a gente pode chamar de desenvolvimento emocional? Por que isso é importante? Legal, Rafa, essa pergunta. O desenvolvimento emocional, ele é um processo do líder, ele se conhecer enquanto pessoa, enquanto razão, enquanto emoção, e como é que essas coisas influenciam o seu movimento, as suas falas, o seu dia a dia, como que isso interfere ou deixa de interferir, por que isso interfere ou não, né? Porque nós somos, no final do dia, emoções, e essas emoções elas estão em todas as interações que nós fazemos. Elas estão presentes em tudo que a gente faz. Elas estão presentes em como a gente faz. Então, pessoas ou líderes que têm baixo desenvolvimento emocional, né, dentro das suas emoções, está sujeito, né, a um mar revolto, e ventos revoltos que levam a pessoa na direção que o vento sopra. Não tem uma direção nas situações mais adversas, principalmente situações de estresse, onde o líder é colocado sobre estresse, a equipe é colocada sobre estresse, e as decisões e os movimentos são extremamente afetados por essa instabilidade da liderança. Então, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento enquanto pessoa, enquanto indivíduo, das suas emoções, certamente vai fazer o líder ser mais assertivo em tudo que ele precisa fazer. Ele vai decidir com mais clareza, porque ele não tá, as suas emoções estão, vamos colocar assim, dominadas. Okay? Não que ele não deixe de sentir, mas ele entende o que ele está sentindo, por que ele está sentindo, e o que ele faz com isso, e qual que é a interferência dessas emoções no que ele está fazendo, e como é que ele desvia dessas interferências quando ele quer, e quando é que ele deixa essas emoções soltas, porque pode ser estratégico também, nesse momento, essas emoções estarem a serviço, né, da entrega. Ou você nunca fez alguma coisa e virou a noite fazendo de raiva, e no outro dia foi lá e entregou. Uhum. É uma escolha que pode ser positiva, inclusive, para um cenário que você não precisa, às vezes, evitá-lo, né? Uhum. Ou por vingança, eu vou mostrar que eu consigo. Uhum. As emoções estão a serviço de, né? Então, agora, o líder tem que ter a sabedoria de deixar isso aflorar ou conter em função do objetivo e da missão que precisa ser atingida. Agora, estou muito mal porque uma pessoa chamou minha atenção na frente de outras pessoas, né? Então agora eu não vou fazer direito. Pirraça, né? 1, 2, 3, acabou minha vez. 1, 2, 3, acabou minha vez, né? Então deixa ele que se dane, né? Agora, né? Que ele vai ver a minha falta. Eu posso fazer várias faltas. Na verdade, o que está por trás disso tudo é uma criança, né? Que vive dentro de nós, está o tempo todo dentro da gente, e fica conversando com a gente o tempo inteiro. Tem uma vozinha que fica falando assim, não, ele não tá tal coisa, ele não fez tal coisa, não aconteceu outra coisa, né? Tem uma história que eu gosto muito, que conta a pessoa numa estrada, né, relativamente deserta, e o pneu fura, né? E ele vai trocar o pneu e começa a chover, raios, uma tempestade muito forte, e ele descobre que está sem step, né? E ele não tem o que fazer. Ele vê ao longe uma casa, né? E a hora que ele vê essa casa, ele falou, não, vou lá pedir ajuda, né?
Só que ele começa a ter conversas internas, né? A sua criança começa a falar muito com ele, começa a falar, não, na hora que eu chegar lá, eles vão mandar eu me virar. Eles vão falar eles vão achar que eu estou incomodando. Então a criança começa a falar, né? E ele as emoções começam a vir do que você faz então nessa reação, né? Essa conversa ela vai crescendo ao ponto da pessoa imaginar que essa pessoa vai ofendê-la através de palavras e mandar ela embora dali, né? Ao ponto da pessoa chegar e bater na porta. A hora que a pessoa abre a porta, ela já vomita um monte de palavrão para a pessoa, né? Então tem uma história nesse sentido que é basicamente a nossa vida. As coisas vão crescendo dentro da gente dessa forma. Agora, isso acontece na vida real. Ontem mesmo, eu com a minha esposa, né, estamos chegando na época de Black Friday, eu cheguei em casa, falei, tô em dúvida de tênis, eu tirei as fotos no celular, falei, vou perguntar para minha esposa, né, se eu quero A ou B, né, qual que seria melhor, o que ela acha, né? E eu falei assim, posso te fazer uma pergunta? Ela olhando no celular, distraída, pode. Você pode ver essas imagens aqui para ver qual que você acha que seria mais legal? Ela, só um pouquinho, né? Agora eu vou só um pouquinho com o tom de voz melhor. Eu recolhi o celular, vazei dali, fechei a cara com raiva, como se fosse uma criança embirrada ali. Não vou mostrar mais, né? Uhum. Então, nessa idade, nesse tempo, ainda a gente recai nessa armadilha, né? Agora, você entender que isso está acontecendo faz com que você rapidamente volte, né, para o teu normal e fala, cara, isso aqui é uma criança rebelde nesse momento, você vai lá e dá um abraço na tua esposa da mesma forma, porque você entende o que está acontecendo e você não deixa aquilo interferir na sua casa ou no seu dia a dia, e você resgata a tua posição de adulto rapidamente, porque você sentiu aquilo, você não tem como negar o que você sentiu, aquele sentimento de menos importante. Sim. Que está fazendo que é mais importante do que eu, né? O que ela está vendo ali, né? Então, esse sentimento ele veio da criança. A criança, ela se rebela, então isso vem latente na gente. A gente não tem como evitar, muitas vezes, essas emoções. A grande questão do desenvolvimento emocional do líder é o que fazer com isso, a partir do momento que veio, né? E é aí que faz a diferença de líderes mais infantilizados, né? De líderes altamente desenvolvidos. Legal. Wilson, você tem compartilhado com a gente aqui que a grande função de um líder é entregar a missão, né? Sim. E aí, para entregar a missão, ele precisa de pessoas, porque a característica do líder não é alguém que vai lá e faz, mas alguém que engaja pessoas e ele faz por meio das pessoas, né? Sim. E aí, ouvindo você falando sobre emoção, fiquei pensando assim, né? Como ser humano ter uma emoção do medo, e às vezes, por causa do medo, a pessoa tem a reação A, B, C ou D, a emoção aí da raiva, né, que você falou, às vezes por raiva vai lá e faz, ou às vezes por raiva não faço também, não quero saber, né? Questões sobre orgulho pessoal, né? Então, o ser humano tem uma grande complexidade de emoções, né? Sem dúvida. E aí falando do líder, mas esse líder ainda está com outros seres humanos que também têm as questões ali de emoções envolvidas, né? Uhum. E você também trouxe aqui para a gente na sua fala que um líder bem desenvolvido é aquele, nas suas emoções, é aquele que sabe como lidar com essas emoções para o benefício da missão, né? Perfeito. Se eu quiser ser um líder desse, né, com essa capacidade, né, de articular as minhas emoções para não deixar a peteca cair, né, para poder entregar a missão e ainda conseguir trabalhar com as emoções das pessoas que estão comigo, né, porque elas estão olhando para mim, né, e de alguma maneira eu posso ser criança nas emoções, mas de vez em quando eu tenho que ser pai, de vez em quando eu tenho que ser amigo, né. Eu tô com a impressão aqui, Wilson, que ser líder não é dominar técnica. Quer dizer, é dominar técnica, mas acho que tem um passo antes. Tem. Né? Que é a questão de como é que eu me entendo nesse mundo, esbarrando com pessoas o tempo inteiro, né? Tendo as minhas reações, elas não estão me ofendendo em nada, só tá olhando no celular e dizendo, espera aí que eu já vejo, né? E aí a gente já tem essas reações, né?
Algumas sendo bloqueadas. Algumas sendo bloqueadas. Ou a pessoa não curtiu e aí a pessoa já fica chateada porque alguém não curtiu. Curtiu do outro, não curtiu o meu, né? Eu já comecei a ficar com dúvida se é possível ser líder mesmo, sabia? Porque se o ser líder é entregar a missão e se as emoções elas têm um alto potencial de sabotagem, de entrega de missão... Ou de acelerar a missão. Conta para mim como é que é isso aí, porque por enquanto eu já estou desacreditado da carreira de liderança, já só de pensar no domínio das emoções. Eu vejo os RHs das empresas tentando tolir pessoas de tal forma que aquilo que ela é em sua essência, né, para ela se tornar um robozinho padrão, um ser humano perfeito, né, que é um contrassenso contra o que a gente chama, obviamente, de diversidade. Sim. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Né? Eu já tive liderados, né, que têm uma necessidade muito grande de ser apreciado na sua entrega. E a pessoa ela trabalha a semana inteira ou o mês inteiro para apresentar a sua entrega e ser apreciado por aquela entrega, por exemplo. Uma ideia de reconhecimento. Com uma ideia de reconhecimento do que ele está fazendo, de visibilidade, né? E de aquele desejo básico de dar um positivo do papai, né? Uhum. Então, muitas vezes tem pessoas que têm essa necessidade. E, cara, isso não necessariamente é um problema. Certo. Né? Muitas vezes em reuniões as pessoas me questionam por que o time box dessa pessoa é o dobro das outras pessoas. Por que você não corta essa pessoa, né? E os outros você dá uma direcionada no tempo, né, de apresentação? Obviamente porque eu estou entendendo que tem emoções ali acontecendo e a pessoa está trabalhando em função daquele momento, e aquilo está acontecendo. Então você permite que isso está acontecendo porque isso favorece, obviamente, a entrega da missão, né? Ou aquela outra pessoa que ela se movimenta porque ela quer mostrar para os outros que consegue. Daí você fala assim, você entrega a missão, né, ou a tarefa que precisa ser feita, e você fala assim, mas eu estou muito inseguro, cara, e eu duvido que você vai conseguir fazer. Mas eu acho que você deve tentar. A minha gestora fala isso para mim. O eu duvido, pronto, né, aciona um monstro dentro da outra pessoa, né. Obviamente você faz isso tocando pontos com muito cuidado, no sentido de promover essa pessoa para uma boa entrega, né? Algumas pessoas podem entender isso como manipulação. Sim, né? A sim. manipulação ou não é em função do que está no meu coração, não. Se eu estou querendo fazer isso e conectar a pessoa emocionalmente para ela fazer aquilo porque ela quer, é o que os líderes ensinam a fazer. E, obviamente, a gente faz o uso das emoções de forma estratégica em alguns momentos para que isso aconteça. Agora, para que isso aconteça de forma adequada, o primeiro passo são as minhas emoções estar sob controle. Senão você não consegue fazer isso para engajar o time. O meu coração está em amor com essas outras pessoas, obviamente, né? Com interesse genuíno por elas, para elas fazerem e cumprirem os resultados que elas esperam, que elas se comprometem. E conectar elas emocionalmente com isso faz parte do meu papel. Agora, eu não posso provocar emoções em função da minha emoção. Eu, em casa, eu poderia, por exemplo, ter aberto uma discussão com a minha esposa do porquê que o que ela estava fazendo era mais importante do que olhar o meu tênis da Black Friday, que também era um tema importantíssimo, né, para o meu casamento, você não concorda, né? Então eu poderia ter aberto uma discussão se eu não tivesse controlado as minhas emoções e tentado lidar com ela, né? Tive que parar um tempo. Quando eu falo parar um tempo, foi uma bobeira, mas eu levei quase uma hora para estabilizar de novo, né? Eu poderia gerar um dano no meu casamento por um negócio idiota. Então, quantas vezes a gente não se pega nesse tipo de situação? Coisas ridiculamente idiotas, que foram gatilhos de coisas que estavam dentro da gente, que a gente provocou, e aquilo foi abrindo caixas maiores e o dano foi muito maior. Sim. Então, o passo para que isso aconteça, para que o líder ele possa trabalhar com as emoções de uma forma positiva e propositiva em relação à entrega, é ter um alto grau de desenvolvimento emocional e entender sobre isso. Na DB1, por exemplo, a gente incentiva as pessoas, praticamente obrigatório,
um líder fazer Enneagrama. É um treinamento, né, que fala um pouquinho sobre perfis de pessoas, características, emoções que movem a si mesmo e outras. Com a função de autoconhecimento e a função também de respeitar essas diferentes emoções das outras pessoas, criando realmente equipes com diversidade. Sempre é bom, às vezes, ter uma pessoa com mais medo na equipe, ter outro mais ousado, por exemplo, um mais orientado a risco, outro mais orientado a risco, outro mais orientado a desafio, né? Outro com aquele cara mais perfeitinho, que não gosta de nada errado e tal, e quer fazer as coisas realmente na excelência, mesmo que leve mais tempo, fica puxando o time. Então, isso, na verdade, é a diversidade e essas emoções que precisam ser respeitadas. Só que essas emoções, na verdade, muitas vezes são vícios e são problemas. Eu costumo dizer que o domínio das emoções, né, e você colocar isso realmente a favor, é mais ou menos como o X-Men, que todo X-Men tem um problema, né? Ele é um mutante e tem um problema lá que é um poder que destrói tudo. Mas que quando dominado, aquele poder, ele é utilizado a favor da humanidade. Mas para isso tem que ter um processo de aprendizado e domínio desse poder. Né? Então, a lógica das emoções é a mesma coisa. Todos nós, essas emoções, elas podem ser um problema ou ela pode ser um poder. Né? Depende de como você lida com cada uma delas. Agora, você não vai conseguir fazer uso adequado dessa parte de emoções da sua equipe se você, enquanto líder, não tiver dominado muito essas questões emocionais. Porque na teoria aqui falando é muito fácil, mas a gente é humano. Aqui na DBM eu brinco, né? Líder também é gente. A gente faz coisas erradas, a gente comete erros, a gente fala coisas que não deveria. Eu falo coisas que não deveria. Mas quantas vezes eu tive que chegar e pedir perdão? Não era isso, né? Teve uma... A gente já falou aqui sobre remuneração, né? E teve uma vez que eu estava fazendo aqui a gente chama de contagem, a definição de um novo salário, né? Para uma pessoa, né? Um liderado meu. E aqui no nosso processo a pessoa vai no mercado, pesquisa, né? Entende qual que é o valor, ele traz o valor, né? E ele trouxe o valor para mim, ele conhece o processo, eu perguntei para ele qual que era o valor justo, por quê, o valor que ele tinha pesquisado, e ele trouxe um valor Y. Eu joguei minha cadeira para trás e falei assim, nem fudendo. Não sei se o YouTube vai permitir essa palavra, né? Mas foi uma reação espontânea, que a hora que eu terminei de falar, eu falei, fudeu. Né? Então, acabou com a reunião. Eu acabei com o processo naquele... As expectativas da pessoa. Tudo bem eu ter pensado, né? Mas eu deveria ter controlado e não ter expressado isso. Eu não consegui controlar minhas emoções, né? Obviamente que o processo não evoluiu muito bem, por mais que eu tentasse corrigir, eu interrompi o processo para um novo encontro, né? E ao final eu pedi desculpa pela minha atitude, né? Do que eu falei e como eu falei, né? Mas era extremamente verdadeiro como eu estava me sentindo. Eu pedi desculpa porque, cara, eu senti isso na hora, né? Aquilo era uma verdade. Então, a gente, cara, afeta diretamente a outra pessoa, o nosso liderado, o ambiente, o resultado esperado por algo que a gente não conseguiu dominar. E isso vai acontecer. Mas tem uma outra emoção ali que a gente precisa entender. Na hora que eu saio fora e entendo o que aconteceu, cara, eu também sou gente, errei, né? Eu posso ir lá e pedir perdão. Se ele vai me perdoar ou não, é uma outra história, mas é o que eu posso fazer com o erro que eu cometi. Agora, para eu ir lá e pedir perdão para um liderado meu, tem uma emoção aí que tem que estar tratada, não tem? Que é o orgulho, que é o poder, que é o sempre tô certo, que é a imagem. Quantas emoções eu tive que lidar para falar aqui bonitinho assim para perdão, verdadeiramente pedir perdão para alguém. Qual foi a última vez que você pediu perdão para alguém que está assistindo esse podcast? Não é um negócio comum, não é um negócio frequente. Isso tem a ver com liderança. Isso tem a ver com liderança e tem a ver com o controle das emoções. Tem a ver com entregar missão, tem pedir a ver perdão? Com entregar missão. Pedir perdão tem a ver com entregar missão? Com certeza. Com certeza tem a ver com entregar missão. O perdão, eu diria que se a máquina fosse uma engrenagem, né? O perdão é o que lubrifica a engrenagem.
A gente já falou sobre isso no podcast. E tem a ver com a nossa cultura aqui na DB1, né? A gente aqui odeia justificativas e explicações, né? Vazias. E o que difere, na verdade, uma justificativa de uma explicação do problema de uma não entrega, a não conseguir entregar, né? É o reconhecimento do erro. Uma coisa eu trazer, olha, eu não consegui entregar porque tive um problema com o carro, tive que levar um carro no mecânico, babá, eu conto uma história aqui do porquê que eu não entreguei. Algo que eu precisava, tinha me comprometido com você. Outra coisa é eu chegar para você e falar, Rafa, eu falei com você, perdão, e aconteceu isso. Mas o erro ainda assim é meu. Porque eu poderia ter te avisado antes, eu poderia ter te avisado, eu poderia ter tentado, feito alguma coisa, mas eu não fiz, eu errei. A postura de assumir a responsabilidade. De assumir a responsabilidade. Né? Agora, são movimentos muito difíceis no mercado. Quantas vezes você encontra uma pessoa que fala assim, cara, desculpa, eu errei? Parece que é o contrário, né? Parece que pedir desculpa é sinal de fraqueza, né? Parece que aqueles líderes que são mais se sente orgulhosos, né? Quase não tem. Mais arrogantes, né? Será que existe? Mais vaidosos. Talvez eles são vistos como mais poderosos, mais confiáveis. Esse cara vai entregar resultado, né? Cara, você acabou de me descrever há uns 20 anos atrás. Né? Eu era o cara que no corredor discutia com as pessoas e direcionava, né? E no corredor, até para outras pessoas muitas vezes vendo aquilo acontecendo, né? E eu achava que estava tudo certo, que era o meu papel como líder, de dar direção, de corrigir, de mostrar caminhos e tudo mais, né? Como se eu nunca tivesse errado, como se as pessoas também não tivessem o direito de errar. Mas você entregava a missão naquela época? Entregava a missão. Só que, como é que eu vou dizer, tinha muito sangue no meio do caminho. Né? Uma vez, nessa época, uma dessas coach, né, psicóloga que me atendia a gente, assim, uma vez ela chegou para mim e falou assim, ô Wilson, você já percebeu que as pessoas não trabalham com você há muito tempo? E eu sofria com isso, porque eu estava toda hora tendo que formar a gente, e aí o cara ficava bom, evaporava, né? E sabe quando aquelas perguntas que cai a ficha, você fala assim, putz, né? Verdade. Que tipo de líder que eu estou sendo? Qual é o efeito colateral do meu estilo de liderança? Mais prepotente, mais arrogante, mais dono da verdade, né? Falando primeiro e não tendo uma escuta ativa, né? Então, fazia a missão acontecer? Fazia. Eu tinha muita confiança no que eu estava fazendo. Eu tinha muita certeza. E estava certo em boa parte das vezes mesmo. Só que eu não precisava mostrar isso para as pessoas. Eu podia deixar as pessoas estarem certas. E talvez até reconhecer que elas também estavam erradas e você certo. Né? Ou eu poderia ter ouvido elas primeiro, né? E feito perguntas, como eu faço hoje, né? Às vezes eu já sei a resposta, não fico fazendo pergunta, e aí a pessoa descobre também a resposta por ela mesma, né? Validando de uma forma que eu valide a pessoa e não confronte, onde ela mesmo chega naquilo que eu estou vendo, ou durante essas perguntas, às vezes eu tenho a oportunidade, né, de mudar meu modo de pensar, simplesmente porque eu decidi ouvir, eu comecei pensando isso, mas agora não penso mais aquilo, só que eu também não precisei nem me desgastar com isso, não precisei confrontar ideias, porque eu estava aberto a ouvir, né? Na minha essência, eu sou aquele tipo de pessoa que a pessoa começa a falar e eu já sei o que ela está falando, né? Eu já sei a conclusão, eu só fico falando, porque já está demorando tanto para falar o que eu já sei que ela vai falar, né? Que é de novo a criança, né? A criança rebelde querendo conversar e falou, você fica quietinha aí, que você não sabe, fica na sua, vamos ouvir, vamos perguntar e depois a gente fala. É uma luta interna, na minha essência, na forma com que as minhas emoções estão vivas, né? Eu era aquele aluno que a professora fazia uma pergunta e eu falava, eu sei, entendeu? Né? Então, eu sempre fui muito ativo. E não no sentido de querer ser mais que os outros, mas de saber e querer resolver. Cara, eu vou ter que ficar fazendo pergunta aqui pro cara de coisa que eu já sei que é o que ele tem que fazer. Eu posso falar assim, você tem que fazer isso, isso e aquilo, certo? Eu resolvo isso em 1 minuto. Economizei tempo, cara. Olha que maravilha.
mas eu tenho que controlar minhas emoções e começar a fazer perguntas reflexivas. Mas já pensou em tal opção? Ou tal situação? E se isso que você está propondo tiver esse problema que eu já vi? Quais são as outras alternativas? O que mais que pode ser feito? Bom, aquele negócio que eu faria e resolveria em 1 minuto, vai lá e faz isso, eu levo 10 minutos, 15 minutos, 10 vezes mais. Só que da outra maneira você só tem alguém que cumpre as ordens. Certo. E dessa segunda maneira você está desenvolvendo inteligência nessa pessoa para ela... A primeira coisa que eu estou desenvolvendo é a minha inteligência. E a minha inteligência intelectual, porque eu estou ouvindo a pessoa contribuir, né, antes de eu falar alguma coisa, ou seja, eu estou trabalhando com a inteligência dela e com a minha, porque eu já sei o que tem que fazer, mas talvez ali tenha mais informação. Então eu estou trabalhando com mais inteligência, em vez de só a minha, eu estou trabalhando com a minha e da dele, né, o que é muito inteligente. Né? E com certeza, nós dois juntos vamos ser mais inteligentes do que eu sozinho, porque daí é a minha inteligência com a sua inteligência. É um negócio meio óbvio, porque você descobre, mas eu levei décadas para descobrir. Fica a dica. Né? E a outra coisa que acontece quando você faz esse processo de inflexão é que a pessoa, ela entende os porquês, porque ela desenvolveu todo o raciocínio. Ela não vai simplesmente sair e executar uma tarefa. O engajamento é outro. O engajamento é completamente diferente. Então, na verdade, eu comecei a perceber que esse controle emocional meu, né, o que eu fazia atrapalhava a missão. De dizer para as pessoas o que ela tem que fazer. Você cumpria a missão, mas talvez não com toda a inteligência, com todo o recurso que eu poderia ter feito, e talvez houvesse até opções mais simples e mais fáceis, né, de fazer, que não era nem a minha alternativa e nem a da pessoa, né, era uma construção conjunta. Então eu aprendi a me controlar, né, a segurar isso, para que a gente possa juntos construir algo que é algo totalmente positivo. Mas isso parte de eu segurar minha criança ali, em vez de falar, já sei, ou quando o líder, a gente já falou sobre isso na trincheira, né? Eu era o líder que a pessoa falou, Railson, eu faço A ou B? Eu falo, B. Resolvi rapidinho, né? E eu me achava, inclusive, né? Meu ego inflava, a pessoa vinha me perguntar, eu sabia a resposta, eu fazia B, dava certo, né? Então quem que era o bom da história? Meu ego inflava, né? E o culpado também se desse errado, né? E o culpado se desse errado, que é o tradicional delegar para cima. Se você não assistiu ainda, eu vou pedir para a equipe deixar o link, né, no episódio Delegação para Cima, é Cilada Líder, né, um dos grandes episódios que a gente já gravou, vai lá e assista. É Cilada Líder. E eu caía nessas ciladas, por questões emocionais, minhas, efetivamente. Até que eu entendi, cara, beleza. Você vai me perguntando, A ou B, o que você acha? Eu já tenho a resposta. Agora, eu não estou perguntando por obrigação também. Eu estou perguntando porque eu sou estratégico. Eu quero saber o que você pensa para ver se o que eu penso está certo. E se o nosso pensamento junto não é melhor do que eu penso. O que é meio óbvio, né? E aí, depois que a gente discute, às vezes a gente chega na mesma conclusão. Eu fazendo perguntas, você chegou na mesma conclusão que eu, que é a B. Tá ótimo. Levou mais tempo. Levou. Mas não tive que explicar os porquês, não tive que ir lá ficar cobrando. O resultado da entrega é muito melhor. Porque é a proposta da pessoa, não é a minha proposta, coisas básicas de liderança que a gente vê no livro, né, como técnica de liderança. Só que por trás da técnica, para eu aplicar aquela técnica, tem que ter um desenvolvimento das minhas emoções enquanto líder. Tem um ser emocional que aplica essa técnica. Tem um ser emocional que aplica ou sabota a aplicação dessa técnica ou nem aplica, na verdade. Queria pegar essa ideia do sabota aí, né, porque... quando você se descreve como um líder no passado com baixo desenvolvimento emocional, sim. E aí eu pergunto assim, mas você entregava a missão? Eu falo, não entregava, mas tinha muito sangue, né? e talvez não tinha tanta inteligência coletiva, né? Não. Era mais eu falando o que tinha que fazer, e talvez isso te sobrecarregava e tinha uma série de consequências que também você tinha devido a esse baixo desenvolvimento emocional. Sim. Mas aí eu fiquei pensando, e quando tem um baixo desenvolvimento emocional, né? Mas tem tudo para dar certo. Tem todos os recursos, tem todas as pessoas, tem o tempo, quem olha de fora assim, fala assim, cara, vai dar certo isso aqui, tem tudo para dar certo. Esse cara é o cara certo no lugar certo, na hora certa, ele tem todos os recursos, tem um mar de oportunidades, tem um oceano azul aí para navegar de boa, né? Tudo para dar certo. E aí,
por causa do baixo desenvolvimento emocional, a pessoa vai lá e se sabota. Ela tropeça no seu próprio orgulho, na sua própria vaidade, no medo, ou na raiva, ou na pirraça, ou no instinto de vingança, questões emocionais, né? Ela até tinha técnica, ela tinha conhecimento, ela tinha atitude, ela sabe liderar, é alguém experimentado, né? Um cenário assim perfeito, mas estragou tudo porque tinha baixo desenvolvimento emocional. Já viu isso acontecendo na sua trajetória de liderança? Vejo e verei muito isso acontecer. Eu já vi líderes, né, que tinham alto potencial de participar, por exemplo, de cargos, né, que a gente sempre, quando a gente abre aqui funções, né, a gente abre híbrido, que é o pessoal interno e externo, boas pessoas que a gente até incentivava as pessoas a participarem do processo e tal, e a pessoa não se sentia preparada, né? Que ela precisava se desenvolver um pouco mais antes de participar de um processo seletivo, né? O que pode estar ali por trás? Medo de rejeição, medo de não conseguir, ou medo em relação à sua própria imagem. A pessoa está perdendo uma oportunidade. Sim. Muitas vezes, né? Eu já vi líderes perderem clientes por orgulho, né? Vendedores, né? Grandes contas e tal, em função da forma com que se posicionou, né? Então a gente tem um produto aqui que é líder de mercado, que é o Inimart e tal, né? Em determinados momentos que a gente sabia que o cliente não tinha uma outra alternativa, né, de vendedores nossos, quando perderem venda depois, e a gente vai investigar por que dessa venda perdida, sendo que o cliente não tinha a postura do vendedor de arrogância, né? Não era nem uma questão de preço, mas é a forma com que sustentou o preço, né? Passou uma sensação de arrogância para um cliente e perdeu uma grande venda, perdeu uma grande comissão, né? Por simplesmente, às vezes, num cenário de tantos nãos e tantas dificuldades, de repente, num cenário inverso, tem uma certa vingança ali, numa outra pessoa que não tem nada a ver com a história, não dá para saber exatamente o que estava no coração dessa pessoa naquele momento, mas as nossas emoções transbordam nesses cenários. Ou liderados, muitas vezes perdendo oportunidades aí de desenvolvimento muito grande em termos de cursos, treinamentos, capacidade, por se sentir rejeitado. A gente tem treinamentos aqui nossos, tipo Búfalos, que ele tem um processo de exclusão pelos pares, né? Então a pessoa tem que lidar com rejeição, e esse treinamento de líderes de alto potencial, né, aqui na DB1, força que a pessoa tenha que lidar com rejeição, né? Ele precisa lidar com esse sentimento, ele precisa superar esse sentimento, né, para continuar no projeto, né? E tem muitos que ficam pelo caminho porque ele não consegue lidar, né, com o dano de imagem, ou a rejeição, ou sentimentos internos, para dar o próximo passo, enfrentar aquelas outras pessoas, ou contrapor, ou se posicionar de forma diferente, ou fazer uma nova tentativa, tamanho o impacto, né, que sentimentos de rejeição, ou de falta de reconhecimento, ou dano de imagem, né, cada um tem as suas lutas internas, né, e o que a gente está tentando ensinar é justamente essas pessoas lutarem com isso, né, mas lutar, no caso do Búfalos, não é lutar, é lutar, né? A gente coloca em situações extremas, efetivamente, esse time de líderes, né? E as pessoas não conseguem, né? Porque mexem em coisas, talvez, lá da infância dessa pessoa. Tem caixinhas lá que estão fechadas há décadas. E a gente força a pessoa a ter contato com isso, e ela não consegue lidar com isso, e perdendo oportunidades incríveis, muitas vezes, de carreira, de desenvolvimento, de uma evolução pessoal, de prover mais para sua família, conquistar mais na vida, mais no mundo, né?
por conta de não conseguir lidar com uma emoção, com algo que aconteceu lá atrás, muitas vezes que definiu uma forma de sobrevivência da própria pessoa, né? Porque ela nunca teve contato com isso e às vezes a gente está expondo. Eu acho interessante quando o projeto, por exemplo, esse projeto Búfalos, ele coloca as pessoas em contato com isso, porque a gente, para sobreviver, a gente fecha tudo em muitas caixinhas, só que essas caixinhas, elas não são herméticas, elas estão vazando o tempo inteiro. E as decisões estão sendo tomadas o tempo inteiro, no dia a dia, nas organizações. E quando a empresa não ajuda o seu time, os seus colaboradores a resolver isso está influenciando o desempenho da empresa o tempo todo. A gente chega com pessoas aqui da faculdade, bons técnicos, bons profissionais, uma boa matéria-prima, mas desenvolvimento emocional baixíssimo, né? Boa parte do orçamento de RH nosso é para desenvolvimento emocional. São treinamentos que têm alguma correlação, como é o caso do Enneagrama, com o desenvolvimento emocional, porque a gente entende o impacto disso no dia a dia e o quanto que isso pode gerar um dano na pessoa, mas no líder mais do que na pessoa, em toda operação que ele toca. Se for um diretor, em toda a operação que o diretor toca. Se for um gerente, em tudo que ele gerencia. Se for um coordenador, em tudo que ele coordena. É sério, hein? Eu acho que é um dos temas mais sérios da liderança e muito pouco abordado, né? E eu trago também um risco e um grande problema, que na verdade tem a ver com orgulho, porque a pessoa que senta numa cadeira de liderança, alguém me reconheceu, eu estou como se eu estivesse pronto para isso, né? Um líder ele nunca está pronto, né? Um líder está sempre em desenvolvimento. E um dos grandes desafios da liderança é a consciência sobre os seus vícios, sobre as suas limitações, sobre essa criança e os seus desejos e como ela age. Certo? Para que ele possa desenvolver estratégias, para que ele possa permitir, né, que essa criança se expresse e que ela fique com raiva, e tá tudo bem, tá com raiva mesmo, né? Já teve vezes de eu chegar 3 horas da tarde e falar assim, tô indo para casa. Por quê? Porque senão eu vou fazer muita cagada. Tô com raiva. Eu estou com raiva e não tô dando conta. Eu vou para casa. Né? Porque essa consciência é importante. Essa consciência é importante. Né? Eu expressar isso para outra pessoa e reconhecer isso para outra pessoa é importante. Porque se a pessoa me viu com a cara feia, ela vai saber que não é com ela, é com outra coisa. Qual é o problema? Se eu não falo nada, assim, mas será que é comigo? Ô Wilson, eu acho que nesse ponto aqui do nosso bate-papo, a nossa audiência já percebeu a importância disso, né? E como que isso aí funciona como aquela figurinha do iceberg, né? Sim. Tá por debaixo ali, né? Então a gente vê todas as disciplinas de liderança, né, por cima ali do mar, né? E a gente fala bastante sobre isso, mas aquilo ali, na verdade, tem todo um outro mundo ali por baixo, que é o mundo das emoções, né? Que vão atrapalhar ou potencializar as skills de liderança, né? E partindo desse pressuposto, né, de que as pessoas que estão nos assistindo, elas já perceberam a importância desse tema, qual é o passo a passo para alguém que quer desenvolver-se nas suas questões emocionais para ser um líder mais efetivo? Que conselho que você dá? Que rumo? Qual que é a trilha? Que jornada que é essa? Legal. Eu acho que o primeiro passo é querer. É querer se desenvolver, querer entender que não está pronto. Você não está pronto enquanto líder. Você pode ser presidente de uma grande companhia. Você pode ser um coordenador de uma área de uma pequena empresa. Você não está pronto nem para a função que você está, né? E principalmente como pessoa, porque nós, seres humanos, somos falhos, né? Na perspectiva emocional, né? Na perspectiva de como a gente reage dentro das situações, de como a gente lida com nossas emoções. A gente é frágil. E reconhecer essa fragilidade faz com que a gente passe a buscar isso, né? A conhecer isso, a ganhar consciência sobre isso. Né? Eu acho que essa é a primeira parte. Aí pode ser terapia, pode ser, quando eu fiz, por exemplo, o Enneagrama, que eu descobri que eu sou um tipo
um tipo 8, né, e tal, né, eu falei, não, aí começou a colocar os problemas do tipo 8, eu falei, não, esse cara não é eu não sou tão perfeito, né? Então, a gente passa por todo o processo de negação e tal, né, como uma terapia, né, então pode ser um treinamento, pode ser um desenvolvimento, pode ser, eu gosto muito de treinamentos que dão formas de você aplicar coisas, mas eu gosto muito também daqueles que trazem fundamentos, né, e confrontam a gente. Pode ser mentoria, né, com outros líderes ou outras pessoas, mas você vai ganhando consciência sobre aquilo que você está fazendo, né. Uma vez que você ganha consciência sobre isso, né, eu acho que daí tem um processo clássico que é de cura, que já existe há milhares de anos, né, que daí é o processo de expressão disso, de você falar sobre isso, de você externalizar isso, de você não esconder isso, de você reconhecer isso, muitas vezes até para outras pessoas, dessa dificuldade, fragilidade, no sentido de pedir ajuda mesmo, muitas vezes, né? É o lado fraco do líder, né? E para a gente, às vezes a gente não dá conta, né? Da gente mesmo, né? E as pessoas que às vezes estão à nossa volta, elas podem muitas vezes nos ajudar, né? Porque elas também têm suas falhas e seus defeitos, e que se elas colocarem na mesa, a gente pode ajudar elas, inclusive. Pode ser par de trabalho, pode ser o teu líder, pode ser inclusive um liderado seu. Eu me apoio muito nos meus liderados, né? Quando eu trago algumas dificuldades que eu tenho, né? E eles conseguem me ajudar com isso, né? Muitas vezes até mostrando para mim quando eu estou com alguma questão emocional não muito estável naquele momento, né? A minha secretária no começo, né, a Sayuri, né, antes dela entrar na minha sala, ela me escaneava, né, eu brincava, ela me olhava de cima e embaixo, fazia uma leitura, né, e ela já chegava às conclusões, perguntava se estava tudo bem, eu falei, tá, já mapeou, né, já entendi, né? Eu falei, não, já reconheço que isso aqui não tá legal, beleza? Mas vamos adiante, né? Porque ela estava procurando entender como que estava acontecendo ali, né? Mas a gente brincava com isso, efetivamente. Não era um negócio pesado, né? Mas era uma variável que era reconhecida no contexto e que precisava ser lidada com ela, né? Dado o cenário e temas que eu estava lidando naquele momento, né? E o outro passo, Rafa, é a gente entender essa nossa humanidade, a gente se aceitar, a gente se perdoar em relação a isso e viver com oquidade com essas dificuldades que a gente tem, né? Como eu disse, um tipo 8 do Enneagrama, né? Então tem uma relação muito próxima com controle e com ira, né? Tá na minha característica e na minha essência, por exemplo, coisas como essa, mas eu posso manter isso dominado para que isso não afete nada do que eu faço, ou que afete quando eu queira que afete, né? Então, a gente já falou sobre isso na trincheira, já conversou com a pessoa, não alinhou, o feedback não está resolvendo e tal. Cara, um pouquinho de sentimento, a pessoa percebeu um pouquinho de sentimento de indignação e de ira ali, pode ser estratégico. E aí você solta esse sentimento, mas é um sentimento verdadeiro, você não está escondendo, ele só está expondo. Por isso que não é manipulação. Por isso que não é manipulação, você está expondo algo que você efetivamente está sentindo. E o mais importante é a luta pelo novo comportamento, é a luta para que você module, né, como isso é externalizado e quando isso é externalizado, né? Não adianta nada tudo isso acontecer, você reconhecer e você chega para as pessoas e fala, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito. Cara, que é esse teu jeito? Imagina se todo mundo vivesse no mundo do seu jeito, né? Que mundo que nós teríamos? Seria impraticável, ninguém você está, e todos têm a obrigação de se desenvolver, evoluir intelectualmente e emocionalmente, principalmente se você está numa posição de líder. Legal. Wilson, para terminar o nosso bate-papo, algumas vezes você mencionou a palavra criança. Eu acho que essa palavra, às vezes, ela soa de uma maneira pejorativa para os ouvidos das pessoas, né? Certo. Eu imagino uma briga de casal e aí um fala assim, você está sendo criança, né? No sentido assim de acusação até, né? Isso. Que história é essa de criança que você está falando o tempo todo aí, quando você se refere a esse mundo emocional? Legal. Existe existe alguns treinamentos, na verdade, né, que se referem a esse termo, né? Então, se você pesquisar sobre análise transacional, acho que já teve um podcast, inclusive, sobre isso, né?
E ele traz lá sobre o adulto, né, estado de ego adulto, estado de ego criança, né, sempre remetendo a uma condição de emoção mais infantilizada, daquela época que a gente não controlava nenhuma das nossas emoções, porque a gente não tinha basicamente ferramentas nenhuma de domínio e de controle, e a criança é o que é e fala o que sente o tempo todo, fazendo seus movimentos, muitas vezes inconscientes, né, e que afetam o ambiente, ou manipulam o ambiente. Aí nós estamos falando de pirraça, estamos falando de rebeldia, estamos falando de vingança, estamos falando de tentar chamar atenção de N formas possíveis. Então, aqueles sentimentos da nossa infância, eles estão presentes em nós até hoje. É isso que essas teorias trazem, né? Existem inúmeras, eu citei uma aqui. Essas teorias trazem é que esses sentimentos, esse modus operandi da nossa infância, eles são desenvolvidos dos 3 aos 12 anos de idade e depois eles permanecem com a gente. Né? É uma forma que a gente descobriu de como sobreviver no mundo, né? De como conquistar as coisas. Né? Então tem pessoas que podem conseguir conquistar as coisas sendo mais coitadinhos, olhando com um olhar de piedade, olha como eu estou sofrendo, né? Então você precisa me ajudar. E conseguiu essa ajuda, né? E aí isso se torna um comportamento padrão, porque era um comportamento que essa pessoa teve lá na infância. Estou falando de um negativo, só para dar um significado negativo, na verdade, de um comportamento lá na infância. Tem outros que tentam transformar isso em algo positivo, mas ao mesmo tempo se sabotam, né, ao longo do tempo. Né? Então a pessoa teve que se superar o tempo inteiro, teve que fazer tudo sozinho, né? Nunca conseguiu muito ajuda por alguma questão familiar dos pais, irmãos e tal, teve muito que se virar, e a pessoa hoje só consegue trabalhar sozinha. E ela se sente abandonada, se sente isolada, que é aquele mesmo sentimento que ela tinha quando ela era criança. Então essas coisas estão presentes, né, na fase adulta. Então as metodologias trazem isso sendo carregado para a fase adulta e isso acontecendo o tempo todo dentro da gente. E essa criança, na verdade, é representada por essas emoções soltas, enquanto a nossa razão, a nossa consciência, o nosso entendimento é representada mais pelo adulto nessa metodologia, por exemplo, de análise transacional. Entendi. Beleza, Wilson. Muito obrigado aí por compartilhar da sua experiência, seu depoimento pessoal, né? Acho que enriqueceu bastante e talvez esse é um dos assuntos mais importantes, né? Que a gente já bateu o papo aqui, né? Sem dúvida alguma. Ele faz muita diferença mesmo pro dia a dia. Legal, Rafa. Só pedir uma licença poética aqui, tá? Patroa, esposinha, te amo. Muito bem, a gente finaliza por aqui o nosso bate-papo com essa declaração aí, né? E se inscreva no canal, né? Aperta aí o sinal de notificação para você receber, né? Acompanha a gente, comenta sobre esse nosso bate-papo aqui, qual é a tua experiência de desenvolvimento emocional, você já se entende como alguém emocionalmente desenvolvido, que diferença que isso está fazendo aí na sua liderança. Esse é o podcast Na Trincheira, um lugar onde a gente conversa sobre assuntos que fazem diferença de verdade para quem está interessado no assunto liderança. Fica com a gente, até a próxima.